Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o medo, como ele nos trava, como ele nos tira totalmente a iniciativa para qualquer coisa. Eu acho que eu sou uma especialista para falar desse assunto. O medo ele tem me travado por muitos e muitos anos. Tenho 57 anos e desde que eu me entendo por gente, eu sofro com medo. Quando eu era criança, a minha avó, eu fui criada pela minha avó, os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade e meu irmão 2, e nós fomos criados pela nossa avó paterna. E a minha avó, ela nos criou com a teoria do medo. Ela achava que o medo nos impediria de fazer algo que nos ferisse. Olha, menino, não suba em árvore, é perigoso. Ah, não faça isso, é perigoso. Ah, não faça aquilo, é perigoso. Eu tinha tanto medo que no decorrer do tempo, né, como eu fui criada pela minha avó, eu tinha medo que a minha avó morresse e me deixasse só. E eu ouvi uma historinha quando eu era pequena, muito assim. Quando o céu estava cheio de nuvens, se não me engano, são as nuvens cúmulos nimbus, é que teria morrido uma pessoa idosa. E eu ia para a escola, né? E eu ficava de olho no céu. Se aparecesse aquelas nuvens, eu dava um jeitinho, eu matava a aula e corria para casa para saber como estava a minha avó. E o que é engraçado é que eu não entrava em casa antes que ela me respondesse. Eu chegava e dizia, vó, vó, vó. Se ela não me respondesse, eu não entrava em casa. Tamanho era o meu medo. Era realmente um pânico. E aquilo me fazia fazer qualquer loucura para estar lá para ver o que tinha acontecido com minha avó. Um dia, eu me lembro, uma amiga, sabendo desse meu medo de perder a minha avó, me fez uma peça no 1º de abril. Eu sempre almoçava e descia para casa da minha tia para aprender crochê. E para descer na casa da minha tia, eu passava de frente a essa casa dessa minha amiga, Maria José, me lembro dela até hoje. E ela disse, Sandra, venha cá. Eu disse, oi, tudo bem? Ela disse, sim. Senta aqui, por favor, um pouquinho. Eu disse, o que foi? Já comecei a ficar em pânico. O que foi? Aconteceu alguma coisa? É minha avó? Então eu já dei a dica para ela do meu pavor, né? Ela disse, é sua avó. Infelizmente, ela morreu. E eu quase desmaiei. Foi algo assim tão terrível que eu me lembro até hoje. A minha boca secou, eu passei mal. E a mãe dela chegou apavorada. Menino, o que foi isso? E eu comecei a chorar, vovó, vovó, vovó. E ela pegou e falou assim, não, 1º de abril, pare com isso, 1º de abril. Mas eu não acreditava. Aí veio a mãe dela, entrou no assunto, né? E a mãe dela era amiga da minha avó, ficou muito brava com ela. E aí a mãe dela me levou, eu trêmula, sabe? Me deram água com açúcar e eu trêmula, né? Pra chegar lá e ver a minha avó apavorada. E a senhora, chamava Armantina, ela entrou, gritou, Helena, Helena, e eu atrás, eu não entrava, né? Eu tinha muito medo da minha avó morrer. Era como se ela era o meu porto seguro, né? Hoje a gente entendendo um pouquinho mais sobre isso, né? Eu sentia que eu não tinha a quem recorrer e que ela era meu porto seguro. E eu tinha muito medo dela morrer. E foi assim minha vida toda. Nós chegamos, ela estava bem, tudo bem. Aí um dia também tem outra história engraçada. Nós recebemos a visita de um tio e ele já assim gordo, né, bastante obeso, e ele almoçou e foi tirar a soneca após o almoço. Aí, e eu, como sempre, fui dar a minha voltinha, né, nos vizinhos. Quando eu cheguei, nós tínhamos uma vizinha, aliás, que ela chamava Dona Francisca, e ela fazia, cardava algodão, produzia no teatro, cobertas, essas coisas. E eu ia para lá para descaraçar o algodão naquela maquininha, um descaraçador de algodão. E aí fiquei ali aquele tempo, me cansei, voltei para casa. Quando eu fui abrir o portão de casa, eu ouço um ronco horroroso, um ronco horrível. E eu, quando criança, ouvi dizer que as pessoas, para morrerem, roncavam. E eu já me apavorei. Não entrei em casa, fiquei louca, voltei na Dona Francisca, a vizinha, disse, Dona Francisca, minha avó está morrendo, a senhora pode ir lá me ajudar? E a Dona Francisca
tinha acabado de almoçar, se apavorou todo, achando que eu realmente via minha avó morrendo, né? Mas não, era só o ronco. Mas aí a dona Francisca veio comigo e eu gritava, vovó, vovó, mas o ronco era tão alto que minha avó respondia, né? Mas eu não ouvia. E aí a dona Francisca entrou e eu, como sempre, atrás, na retaguarda, né? Com a certeza de que ela havia morrido, mas eu não queria ver naquele momento. E aí foi assim a minha vida toda. E graças a Deus, a minha avó não morreu nessa época. Eu cresci, né, com essa síndrome do medo, realmente era um pânico muito terrível. E a minha vida toda foi lutando contra esse temeroso medo, né, contra esse bandido medo. E foi assim a vida toda, medo disso, medo daquilo, medo disso, medo daquilo, e o medo sempre me reteve. Quando eu conheci o livro Antimedo, do Pablo Marçal, que foi no, se não me engano, Metanoia Day, e ele falou, né, que o medo é um espírito, né, é algo maligno que nos trava. E que ele ensinava as crianças dele de que o medo é que teria ter medo da gente. Eu voltei nessa história lá do passado e ressignifiquei isso, né? E eu já havia lido alguma coisa, medo, um espírito demoníaco, se não me engano, do Aloísio, da igreja Sara Nossa Terra, não, da igreja... Esqueci o nome, não interessa agora. Mas assim, eu já tinha lido várias coisas sobre o medo. Porque o medo, a vida inteira, me reteve. Aí, né, conhecendo o Pablo, Metanoia Dei, o livro Antimedo, e eu fui ressignificando isso. Ainda hoje, ele me dá uma freada. Tanto é que agora eu passei o dia todo pensando o que eu ia falar, o que eu ia fazer, e o medo, pra que isso, deixa pra lá. Mas eu disse, eu vou fazer porque eu tenho que enfrentar aquilo que me faz mal. Então eu vou enfrentar mais uma vez o medo e eu vou colocar a minha cara mostra, não vou ter medo de ser rechaçada, não vou ter medo das pessoas não me ouvirem, né? Porque o medo já me freou por muitos e muitos anos. Então, chega de medo, agora é só avançar e avançar. E eu aconselho a vocês que tenham qualquer tipo de problemas nesse sentido, né? Que não vou fazer nada porque eu tenho medo disso. Olha, medo de morrer, medo daquilo, o tempo inteiro medo. Eu cresci com isso, medo de chuva, medo de doido, andarilho, né? Nós morávamos numa fazenda, então tinha medo. Minha avó colocou isso na minha mente. Nós éramos crianças extremamente medrosas. Não a culpo, né? Mas eu estou ressignificando isso na minha vida e, graças a Deus, estou me libertando, porque o medo é algo realmente traumático, né? Medo de lagartixa, medo de barata, é pânico, né? Você fica realmente travado. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Enfrentar os nossos medos. Medo de escuro, eu tinha muito medo de escuro. Eu entrava num cômodo e eu saía de ré porque eu não dava as costas, sabe? Era muita loucura. E é algo realmente que trava. E eu gostaria de dizer isso para vocês. Eu estou falando aqui, as minhas mãos estão geladas, eu estou ansiosa, a boca seca, porque o medo teima em me reter ainda. Mas nós não precisamos de nada externo. Todas as respostas que nós buscamos, todas o que nós temos que enfrentar, está dentro de nós mesmos, todas as respostas. Você dá o primeiro passo e crê que Deus estará fazendo todo o resto do trajeto, né? A palavra de Deus sempre nos diz que você apenas tem que pôr a mão no arado, o resto é com Ele. Então, você tem que ressignificar essas coisas na sua vida e seguir em frente, porque o medo ele vai desaparecer, sim. Quando você consegue fazer as primeiras coisas, quando você consegue os primeiros resultados, aí você vê o quanto era ridículo aquele medo. Só para finalizar, a minha vozinha morreu com 93 anos de idade e eu sempre estive ao lado dela, cuidando, amando, porque eu acho que esse tem que ser o papel da gente. A gente dá e recebe amor. A gente recebe e dá amor. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor e importa que aqueles que o amem.
sejam também amor para os outros. Importa para aqueles que o adorem, na verdade, né? São várias versões, mas Deus é amor e importa que aqueles que o adorem também sejam amor. E que a gente possa trocar o medo pelo amor, ressignificar o medo pelo amor. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite e vamos lançar fora todo medo.